Hoje nós vamos ver propriedades e evolução de galáxias, né? Vocês já conhecem a classificação morfológica das galáxias, classificação de Hubble, e hoje nós vamos ver algumas das propriedades das diversas classes das galáxias e de como que nós pensamos que essas galáxias evoluem. A primeira coisa que é bom vocês verificarem é que a classificação das galáxias ela foi feita pelo Hubble com base em fotografias na faixa óptica, em geral no azul, que é onde as fotografias do tempo do Hubble eram mais sensíveis, era no azul, né? Então toda a classificação foi feita no azul, mas hoje, com a tecnologia que está disponível e que é usada pelos astrônomos, nós podemos imaginar, fotografar galáxias em todas as faixas do espectro eletromagnético. E dependendo da faixa com que você olhe para a galáxia, ela tem uma cara diferente, né? Então, você pode, num dado momento, achar que uma galáxia tem mais um jeito. Quando você olha em outra faixa do espectro eletromagnético, ela vai ter um jeito um pouco diferente, né? Por exemplo, a galáxia de Andrômeda. Vocês reconhecem aqui a galáxia de Andrômeda, a fotografia que vocês conhecem bem é esta aqui, que é tirado no espectro na faixa óptica. E você vê que o núcleo de Andrômeda é mais amarelado, a parte central, o bojo, é mais amarelado, e os braços espirais são mais azuis. E vocês já sabem que esses braços são mais azuis porque existe formação de estrelas. Quando as estrelas se formam, elas se formam com todas as massas, as de menor massa, de massa intermediária e de maior massa. As de maior massa são mais quentes e, portanto, são azuis e são muito mais luminosas, muito mais luminosas. Então, sempre que há massas, estrelas com massas maiores, elas dominam o espectro. Então, quando há formação recente de estrelas, você sempre vai ter uma imagem azul. Mas essas estrelas, elas morrem mais rápido. Então, quando para a formação de estrelas, as galáxias ficam com uma cor mais amarelada ou, nós até dizemos, vermelhas. Não ficam muito vermelhas, elas têm um tom mais amarelado, não é? Isso quando nós olhamos na faixa do espectro óptico, né? Então, vocês veem que há mais formação de estrelas no disco do que na região do bojo, onde já não há mais muita formação de estrelas atualmente, né? E isto por quê? Porque no disco existe mais poeira, esta é a lógica. Como é que fica Andrômeda quando você olha no espectro infravermelho, na faixa infravermelho do espectro eletromagnético, né? Você vê uma emissão que lembra a estrutura da galáxia no óptico, mas não é exatamente igual. Esta luz que você está vendo aqui é a luz emitida pela poeira quente. Poeira quente é uma poeira com 500 a 1000 graus. Essa é uma poeira quente, né? E a poeira, em primeiro lugar, só existe onde tem gás. Então, você já tem aqui um bom mapa de onde está o gás, né? Basicamente nos braços espirais. Mapeia até melhor do que as estrelas azuis, né? Então, lá é que existe poeira. Mas não basta ter poeira, a poeira tem que ficar aquecida. E o que aquece a poeira são as estrelas, né? Normalmente, as estrelas azuis e a poeira, elas ocorrem em berçários de estrelas, onde as estrelas estão nascendo. Lá é que as estrelas são mais brilhantes e mais azuis, e a poeira é mais abundante e também brilha mais. Então, aqui você tem um mapa dessas
desses berçários de estrelas. E lembra bastante a luz azul aqui embaixo. Mas nós podemos olhar a mesma galáxia de Andrômeda em outras faixas do espectro eletromagnético, né? Por exemplo, no ultravioleta. Agora nós estamos olhando a galáxia no ultravioleta e com um ângulo um pouco diferente, mas a galáxia, evidentemente, é a mesma. No ultravioleta, você vê basicamente só as estrelas muito quentes. As estrelas amarelas e vermelhas praticamente desaparecem porque não emitem no ultravioleta. No ultravioleta, só as estrelas muito quentes. Então, o que você vê é uma estrutura muito parecida com a estrutura da poeira, do infravermelho. Né? Por quê? Porque são essas as estrelas que estão esquentando a poeira, né? E por isso as duas coisas meio que se replicam, apesar de serem emissões muito distintas. A luz azul vem das estrelas e o infravermelho vem da poeira, que não está diretamente associada a cada uma das estrelas, está associada à mesma região onde as estrelas estão nascendo. Né? E você pode fotografar as mesmas galáxias no rádio, em raio-x, em raios gama. Por exemplo, a região do núcleo de Andrômeda, fotografada em raio-x pelo telescópio Chandra, está aqui. Né? Você vê, então, que tem muitas estrelas que emitem raio-x na região nuclear, na região em torno do núcleo, na região do bojo. No disco também existem, mas o número é menor. Se você olhar a mesma galáxia de Andrômeda na faixa do rádio, você pode observar dois tipos de fenômeno. Primeiro, é a emissão do rádio contínuo. O rádio ele emite a emissão contínua, que vem dos elétrons de grande velocidade, principalmente os elétrons relativísticos, que viajam, que são aqueles elétrons que viajam próximos à velocidade da luz. Né? Então, eles emitem uma radiação, porque atravessam o campo magnético, e quando isso acontece, elas emitem um campo de radiação que você pode observar aqui. Né? Mas existe um outro tipo de rádio, de emissão rádio, que vem do hidrogênio atômico. Tá? Quando você tem um átomo isolado, não uma molécula de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, esse átomo, o elétron e o pósitron, pode ter spins alinhados ou desalinhados. E eles podem sofrer transições. E quando sofre uma transição dessas, emite uma onda eletromagnética com comprimento de onda de 21 centímetros. Então, se você fizer uma imagem em 21 centímetros, você consegue fotografar Andrômeda. E a intensidade desse mapa é uma fotografia da distribuição dos átomos de hidrogênio. Portanto, do gás puro, não da poeira, do gás. Gás hidrogênio atômico. Né? O hidrogênio pode estar sob forma atômica, pode estar sob forma ionizada, ou pode estar sob forma molecular. Aqui, só o hidrogênio sob forma de átomos, atômico. Né? Então, veja que Andrômeda nem sempre é vista com o mesmo aspecto com que nós estamos acostumados a identificá-la. Olhando faixas diferentes do espectro eletromagnético, você vê fenômenos distintos. E o bom da ciência é montar o quebra-cabeça, é olhar o mesmo fenômeno em todas as faixas do espectro eletromagnético e tentar interpretar essas observações todas ao mesmo tempo. Quanto mais ângulos diferentes você tiver, mais completa a imagem você pode fazer do objeto que você está estudando. São sempre informações complementares.
É muito importante isso na ciência moderna, na astrofísica moderna, né? Bom, isto que eu mostrei para a galáxia de Andrômeda pode ser mostrado para qualquer galáxia. Agora nós vamos estudar algumas propriedades das galáxias. E uma das propriedades básicas de uma galáxia é a sua massa. Nós sabemos que a massa de uma galáxia é definidora. E quando você olha a classificação morfológica de Hubble, você não tem muita ideia sobre a massa, porque essa classificação não é baseada na massa. Ela é baseada apenas na aparência. Você não está medindo nada. É importante medir. O cientista vive de fazer medidas, né? Como é que a gente mede a massa de uma galáxia? O conceito básico é muito simples. É claro que existem formas mais ou menos sofisticadas de medir a massa. Se você quiser uma massa medida com muita precisão, você usa uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas a ideia básica é usar esta fórmula aqui. A massa de uma galáxia é R, velocidade ao quadrado, sobre G, onde M é a massa da galáxia, R é a distância envolvida na área que você está estudando, a distância até o centro da galáxia, R, né, como se fosse o raio. V é a velocidade que você mede a essa distância. E G é a constante da gravitação. Então, usando esses conceitos muito simples e esta fórmula, que é conhecida também como o teorema do virial, você pode ter uma boa ideia de qual é a massa da galáxia, né? A parte mais complexa aqui é você medir a velocidade da galáxia. E a velocidade, se você está observando uma galáxia espiral, normalmente você faz uma curva de rotação. Você mede a velocidade das estrelas ao longo dos braços espirais. E aí, por exemplo, o Sol se move a uma velocidade de cerca de 220 quilômetros por segundo. E, portanto, a velocidade típica é esta, e a distância envolvida é a distância do Sol ao centro da galáxia, que é de 8 km/sec. Daí você já tira a massa da galáxia, por essa fórmula. E isso dá uma massa da ordem de 10 na potência de 11 massas solares, simplesmente usando essa fórmula, dessa maneira, né? Numa galáxia espiral, é dessa maneira que se mede. Numa galáxia elíptica, é diferente. Por quê? Porque as galáxias elípticas, em geral, não têm rotação. Quando você estuda com muito detalhe, você percebe que isso não é bem verdade. Existe algum grau de rotação, sim, principalmente na área central. Existe algum grau de rotação, mas que é difícil de ser usada para esse tipo de estudo. Mas as linhas que existem no espectro, as linhas de absorção, elas ficam alargadas por causa do movimento Doppler das estrelas. Isto faz um alargamento das linhas. E se você estudar este alargamento das linhas, você sabe quais são as velocidades envolvidas. E usando esta velocidade envolvida, você pode medir a massa de uma galáxia elíptica. Com isso, você pode fazer um estudo mais ou menos estatístico de como são as massas em unidades de massas solares. Quantas vezes a massa do Sol você tem numa espiral, né? E o que nós encontramos é que as massas vão de 10 na potência de 9 a 10 na potência de 12. Isto é, 1 bilhão, desde 1 bilhão a 1 trilhão de vezes a massa do Sol. 10 na potência de 9 significa 1 seguido de 9 zeros. 1 bilhão. 10 na potência de 12 significa 1 seguido de 12 zeros. É 1 trilhão, né? Então, essas são as espirais, tá certo? As galáxias espirais. As galáxias elípticas podem ter valores bem menores, 100 mil, a 10 trilhões.
Então, as galáxias elípticas de menor massa são menos massivas do que as espirais, mas as galáxias elípticas de maior massa são mais massivas do que as mais massivas das espirais. São 10 vezes mais massivas. Tem 10 vezes mais massa. Tá? E as irregulares vão de 10 na potência de 8 a 10 na potência de 11. As mais massivas entre as irregulares são 10 vezes menos massivas do que as mais massivas das espirais. Tá? Então, de um modo geral, as galáxias de menor massa são as irregulares, as intermediárias são as espirais e as mais massivas estão entre as elípticas. Mas não é verdade dizer que isso é um efeito sistemático. Não é verdade. Você encontra uma faixa muito grande de massas em todas as categorias morfológicas. Né? Da mesma maneira, as luminosidades. Nas espirais você tem que a luminosidade vai de 10 na potência de 8, 100 milhões, a 300 bilhões de luminosidades solares nas espirais, e aqui de 10 na potência de 6 a 10 na potência de 11 nas elípticas, e 10 na 7 a 2 vezes 10 a 9 nas irregulares. Né? Você note que as irregulares, em geral, são pouco luminosas. As elípticas e as espirais podem ser bastante luminosas. O diâmetro em milhares de anos-luz de uma espiral. O diâmetro pode ser de 15 a 150 mil anos-luz. Numa elíptica de 3 a 600 mil anos-luz. Você veja que é uma faixa bem maior do que nas espirais. E as irregulares, em geral, são pequenas, de 3 a 30 mil anos-luz de diâmetro. Né? As estrelas. Nós já vimos que nas galáxias espirais você tem discos azuis. Portanto, você espera que existam estrelas novas, jovens. Nas elípticas, você não encontra estrelas jovens. Você tem muito pouco gás. Portanto, você só encontra estrelas velhas. Né? E nas irregulares, da mesma forma que nas espirais, você encontra tanto estrelas velhas como estrelas novas. Né? E, finalmente, a matéria interestelar. O que existe entre as estrelas? Numa galáxia espiral, você contém gás e poeira. Como nós vimos no caso de Andrômeda. Muito gás, muita poeira. Nas galáxias elípticas, por outro lado, você quase não tem poeira e muito pouco gás. Acreditava-se, em uma certa época, que galáxias elípticas não continham nenhuma poeira e nenhum gás. Isso não é verdade. Algumas galáxias elípticas contêm, outras não. Mas todas elas têm alguma quantidade, maior ou menor, que pode ser detectado se você estudar muito bem. E enquanto que nas galáxias irregulares existe muito gás. As galáxias irregulares são as mais abundantes em gás. Agora uma pergunta. As galáxias evoluem? As galáxias evoluem. Sim, nós acreditamos que as galáxias evoluam. Durante muito tempo se acreditou que a chave para a explicação da evolução das galáxias fosse o garfo de Hubble. Né? Isso parece um garfo com duas pontas. O próprio Hubble acreditava que isso fosse a chave para se entender a evolução das galáxias. Por quê? Porque naquela época em que o Hubble fez a classificação foi descoberto o diagrama HR. E o diagrama HR foi uma peça-chave para se entender a estrutura e a evolução das estrelas. Né? Toda estrela passa grande parte da sua vida, ela começa fora da sequência principal, mas passa a maior parte da sua vida na sequência principal. E depois vai para o ramo das gigantes. Toda a estrela faz isso. Então, esse sucesso do diagrama HR inspirou muita gente a tentar interpretar a classificação de Hubble em termos de evolução.
Hoje a gente sabe que a chave para entender a evolução das galáxias não está na classificação morfológica de Hubble. Na verdade, a chave é quase até mais simples do que isso. É relativamente simples. E essa compreensão é uma compreensão que se obteve, a ciência obteve bastante recentemente. Até pouco tempo não se tinha uma ideia clara sobre isso. Agora temos uma ideia bastante clara. O segredo para entender a evolução das galáxias está contido aqui nessas duas imagens. Vocês veem que você tem uma galáxia azul e uma galáxia vermelha. Alguém pode protestar que a galáxia parece mais amarela do que vermelha? Sim, os astrofísicos costumam chamar as galáxias amarelas de vermelhas. Perdão, é um defeito de linguagem. Isso aqui para nós é uma galáxia vermelha, M49, enquanto que M61 é uma galáxia azul. Isso aqui é uma galáxia elíptica e esta é uma galáxia espiral. E vocês já sabem que galáxias vermelhas são pobres em gás e galáxias azuis são ricas em gás. Portanto, a chave da cor de uma galáxia é o conteúdo gasoso dela. Quanto gás ela tem. É isso que explica porque algumas têm cores mais azuis e outras têm cores mais vermelhas. Muito bem. Como é que nós podemos medir a cor de uma galáxia? Porque olhar no olho, você nota que uma é mais azul e outra mais vermelha. Mas nós não vamos mais nos satisfazer com essa impressão. Nós vamos começar a medir as coisas. Já medimos a massa? Vimos como é que se mede a massa? Vamos medir como é que se mede a cor. A cor é medida pelo índice de cor. Índice de cor. Para entender o que é um índice de cor é muito fácil. Vocês sabem que a magnitude U de uma estrela ou de uma galáxia é definida como menos 2,5 logaritmo do fluxo no filtro U. Você fotografa uma estrela ou uma galáxia com o filtro U, com o filtro B e com o filtro V, e você obtém a magnitude U, a magnitude B e a magnitude V por essa fórmula, que é a fórmula da magnitude. Né? E o índice de cor B menos V não é nada mais, nada menos do que menos 2,5 logaritmo do fluxo B sobre o fluxo V. Analogamente, o índice de cor U menos B é menos 2,5 logaritmo do fluxo no filtro U dividido pelo fluxo no filtro B. Então, são dois índices de cor. Se eu medir um ou dois índices de cor, eu sei quantificar a cor de uma estrela e eu sei quantificar a cor de uma galáxia. Né? E aí, eu posso fazer um diagrama. Um diagrama, por exemplo, do índice de cor U menos B versus a massa de uma galáxia. Muito simples. A cor versus a massa. Eu tenho que medir ambas as grandezas para construir esse diagrama. Né? O índice de cor, quando ele é negativo, eu chamo de azul. Quando ele é positivo, eu chamo ele de vermelho. E as galáxias se distribuem de uma forma bimodal, forma duas nuvens. Né? E nós chamamos uma de a nuvem azul e a outra de a sequência vermelha. Nesse diagrama, a gente consegue explicar como é que as galáxias evoluem e por que algumas galáxias são azuis e por que outras galáxias são vermelhas. Tá? Para entender isso, nós primeiro temos que entender que galáxias evoluem por colisão e fusão com outras galáxias. Essencialmente, canibalismo. Canibalismo cósmico.
galáxias colidem e se fundem. Este é o processo básico de formação de galáxias e de evolução de galáxias. E quando uma galáxia azul colide e se funde com uma outra galáxia azul, ela pode resultar numa nova galáxia azul. Mas nem sempre. Nem sempre. Uma galáxia azul pode também colidir com outra galáxia azul e resultar numa galáxia vermelha. Quando que ocorre um caso e outro caso? É simples. Se uma galáxia de grande massa capturar uma galáxia de pequena massa, ambas azuis, o resultado é uma nova galáxia azul. Mas se duas galáxias de massa comparável, de massa semelhante, colidirem, vai resultar uma galáxia vermelha. Tá? E eu vou tentar provar isso para vocês. Mas vamos recapitular isso. Se a Via Láctea capturar a pequena nuvem de Magalhães, então uma galáxia azul de grande massa está capturando uma galáxia azul de pequena massa. A nova galáxia vai ser azul. Tá? Mas, se a Via Láctea colidir com Andrômeda, são duas galáxias de massas comparáveis. O resultado não será uma nova galáxia azul, será uma galáxia vermelha. Tá? Por exemplo, elíptica ou lenticular, que são as galáxias S0. Elas têm também o apelido de galáxias lenticulares. Bom, por outro lado, se uma galáxia vermelha colidir com uma galáxia vermelha, o que vocês acham que vai acontecer? Ela pode se tornar azul? Não, porque uma galáxia vermelha não tem gás. E a outra galáxia vermelha também não tem gás. Então a galáxia resultante não vai ter gás. E, portanto, necessariamente vai ser vermelha.